Pode Tudo, podcast da Tricom Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tube. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo, né? O Pode Tudo é o podcast da Tricom Coworking e a Tricom Coworking é uma solução em galpões compartilhados. Se você está procurando o espaço e o espaço precisa ser um espaço econômico e uma solução viável, vem para a Tricom Coworking, galpões compartilhados. Hoje eu estou aqui entrevistando uma pessoa fantástica, conselheiro de inovação. Está aqui meu amigo Thiago Nichelati. Seja bem-vindo, Thiago. Cara, Jonas, muito obrigado pelo convite. Cara, é um prazer estar aqui falando contigo e podendo contribuir também com quem está nos ouvindo e nos vendo. Falar um pouquinho sobre inovação, né? Inovação corporativa, principalmente, não só corporativa, né? Inovação como um todo. A gente estava agora há pouco falando sobre inovação social, né? Mas principalmente sobre a inovação em empresas consolidadas, né? Que é o meu dia a dia mesmo. Muito bem, o interessante é assim, o Thiago ele veio de Blumenau, né? E quando a gente fala do ecossistema, o ecossistema ele não acontece só em uma cidade, ele realmente se fortalece à medida que os pontos se conectam. E o Thiago é um cara desses que conecta os pontos, né? Por isso que eu gosto de deixar declarado aqui que ele é um conselheiro de inovação. Mas fala um pouquinho desse conectar os pontos, Thiago. Como é que é isso? Conectar os pontos, né? A gente faz muita coisa, muita gente pergunta, né? O que você faz? Tá? No final das contas, eu brinco que é o que eu falo pra minha mãe, né? Eu falo, mãe, eu tomo café com pessoas interessantes todos os dias. Baita frase. E conecto as que fazem sentido, né? E se diverte, né? Pá, demais, né? Porque eu aprendo, né? E para mim aprender é fundamental, assim. Então, como eu falo com muita gente bacana, de várias áreas diferentes, eu tô sempre aprendendo. Né? E no aprender, né? Eu acho que eu sou um bom ouvinte, assim. E no aprender, no escutar sobre aquela pessoa, eu vou guardando muito dela. E em outras conversas, em outros cafés, naturalmente vem os insights daquelas conversas anteriores, né? E aí a gente faz essas pontes no sentido de falar, ó, fulano, falei com tal pessoa e ele faz isso, né? E eu tô vendo que tá fazendo uma coisa muito parecida ou que pode apoiar o projeto dele. A gente faz essas pontes, além de apoiar daí a estruturação, né, de tese de inovação numa corporação para que ela possa se conectar com muitas frentes e que ela não se perca nesse processo, né? Então ela conecta, ela tem acesso a muitas possibilidades, mas no final ela volta para a estratégia dela de inovação e tem claro qual é o caminho que ela definiu para seguir naquele momento, né? Então, legal, Thiago. Voltando um pouquinho assim, até para o pessoal também entender, a tua formação, qual que é o teu background? Como é que você chegou a ser agora o conselheiro de inovação que você é, né? Tá. A tua jornada, né? Foi uma jornada de começar já por cima ou subir cada degrau? Como é que é isso? Ah, cara, eu comecei, primeira bem lá no começo, assim, eu entrei na faculdade, fiz administração com habilitação em finanças, né? E foi uma escolha... Básico, né? 18 anos, né? Por que eu escolhi administração? Porque eu queria fazer biologia. Como qualquer... Tudo a ver, né? Administração e biologia estavam ali, né? Acho que 80% da gurizada que tem 17, 18 anos, cara, tu não sabe muito bem o que é pra tua vida, né? É uma pergunta muito séria para se fazer com 17, 18 anos. E aí eu sabia, ou pelo menos na época eu tinha essa coisa que eu precisava seguir, precisava fazer uma faculdade e tal. E não me arrependo, né? Mas a escolha foi, queria fazer biologia, depois vi que biologia era ruim e eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Daí, biologia, área de estágio é muito ruim. E aí eu fui literalmente olhar assim, o que tem muita vaga de estágio? Aí a administração era, a administração não serve para qualquer coisa. O jornal falou mais alto, vagas de emprego. Foi total, foi o CIE, né? Eu inclusive fui alocado em uma seguradora. Foi muito boa a experiência, mas pelo CIE, né? E a lógica foi essa. Não, a administração é bacana porque você vai usar para a vida, independente de tu querer ou não, né? Atuar dentro de uma corporação, né? Conceitos de gestão você vai usar. E, de fato, eu me apaixonei pela gestão, né? Então, foi uma coisa que eu não escolhi por amor, eu escolhi por demanda de mercado mesmo, assim, e foi uma boa escolha, né? Porque é ampla e te dá uma visão geral. Te colocou no mercado, né? Me colocou no mercado. Eu tenho muita sorte, assim, né? A galera não gosta da palavra sorte. Eu particularmente gosto e digo que sou um cara de sorte. Sorte por ter nascido numa família que tive uma base boa, então isso é sorte, né? Não é mérito meu. Sorte por ter gestores fantásticos, isso foi sorte, não é mérito meu. O mérito é eu tentar, eu sempre estar me desenvolvendo, né? Então, assim, eu não estou aqui por sorte.
mas eu tive sorte pra caramba. E Né? sorte, diz um amigo meu, né? Na verdade é uma frase que eu não vou saber de quem é, mas é o encontro do preparo com a oportunidade. Né? Então quando você fala assim, tive uma família boa, né? Você estava contando em outras conversas a história, o teu pai pedreiro, né? Meu pai caminhoneiro, né? Então a gente vem de um berço de uma família trabalhadora, né? Que nos deu as condições e os valores para a gente botar o pé na estrada. Mas dali em diante é o preparo com a oportunidade. Aí é sorte. Mas assim, a sorte de... Ele era um cara simples, mas ele é um cara amoroso que me deu tudo que eu precisava, né? Perfeito. Depois da graduação... Pô, ele é um cara que ia pra casa no final do dia cansado. Não era um cara que, sabe, seguia com os amigos para bar, enfim. Então, assim, eu tive sorte. Ele é um cara simples, mas um cara que foi meu herói. Família. Eu brinco que eu não tenho heróis, né? Eu tive um herói que era meu pai, assim. Tenho ele ainda, né? Só não tá mais entre nós. Mas ele foi meu herói, porque de fato é um cara... E a minha heroína, que é minha mãe, né? Sim. Mas assim, ele foi um cara que sempre me deu tudo que eu precisei, né? Então nunca me faltou nada, nunca fui, não sou de família rica, sou de família rica, né? Mas não de muito dinheiro, Valores. não de muito dinheiro, e a sorte de ter vindo ali. E depois disso, quando eu fiz a graduação em finanças, eu fui trabalhar em seguradora. E aí me falaram, cara, agora ferrou, porque quem entra no mercado de seguro nunca mais sai. E de fato, quem trabalha em seguradora vai para corretora, vai para prestadora, é um mercado que é um bom mercado. Que é um bom mercado, né? Isso é bom, na verdade. Só que quando eu cheguei na 7ª fase da faculdade, teve um professor que chamou a atenção e eu olhei para ele e falei, cara, eu quero ser isso, eu quero ser professor. Minha avó, por parte de mãe, era professora, né? Eu brinco que não fui o primeiro graduado, porque minha avó tinha graduação em letras, né? Então, ela morava em Recife, minha mãe era de Recife, meu pai era de Nova Trento. Mas, enfim, eu nunca tive o sonho de ser professor, mas no 7º semestre da faculdade eu olhei e falei, cara, gosto do mercado de finanças, gosto da seguradora. O sonho antes era banco, e não deu banco. Né? Até não passei numa vaga, indiquei minha irmã, entrou no banco e eu fui para seguros. Mas chegou no 7º semestre... um professor que me inspirou, eu falei, cara, olhei pro Arthur, né, dois Arthur, tinha um gestor na seguradora que foi um cara fantástico, um líder mesmo, que me ensinou muito, e o segundo Arthur foi o professor da faculdade. Aí eu olhei, 22 anos mais ou menos naquela época ali, eu olhei pro Arthur e falei, cara, eu quero ser professor, mas pô, para mim, cara, ser professor tem que ter uns 32, pelo menos 33, como é que eu, né, 20 e tantos anos vou dar aula? Na minha sala eu já tinha pessoas de 40 anos, né, Sim. e eu não me sentia capaz, assim, com autoridade, né. Até posso dominar o conteúdo, mas pô, que moral eu tenho, um guri de 20 e poucos anos, sem bagagem, para dar aula para alguém De mais administração, experiência. né? O correlato. Tinha né? gestores ali, né? Eu vou dar aula para um gestor. E aí o Arthur falou, não, cara, que isso? Quer dar aula, vai fazer o mestrado. E eu até então eu não sabia o que era mestrado. Aí eu fui ver o que era mestrado, falei, pô, legal, parece bastante difícil, não me parece viável, mas vou fazer a prova para ver qual que é. Aí fiz o teste Ampad, não estudei porque deu um semestre, assim, acabei a faculdade, fiz o teste Ampad, e aí, engraçado, né, na sala... O que é um teste Ampad? A Ampad é uma associação, né, o teste Ampad é como se fosse um vestibular, né, então você vai fazer mestrado em ADM no Brasil, você faz esse teste, que é um teste para avaliar diversas habilidades, né, Competências. então, competências, lógico, matemático, raciocínio lógico, matemático, inglês, português e tem mais uma competência lá. Então, assim, basicamente era isso. Eu olhei e falei, cara, tinha cursinho pro teste Ampad. Eu tinha 6 meses, eu falei, cara, ou eu sei ou não sei. Vou correr atrás agora, fiquei igual um maluco, né? Eu falei, ou é pra ser ou não é. E era pra ser. Foi. De alguma forma eu estava preparado para aquilo sem saber, mas foi engraçado, era uma sala, era um sábado, né, de manhã, aí eu olhava para o lado, os meus professores de graduação ou professores que não me deram aula, mas eram da faculdade, estavam ali como colegas para fazer o teste Ampad. Eu olhei e falei, cara, que legal, assim, eu olhei, um guri, assim, eu me senti um guri, assim, olhando os meus professores, eu falei, pô, eu já estou num lugar legal, né, estou com caras que eu admiro, fazendo a mesma prova que eles para conseguir fazer o mestrado. E aí, depois, sei lá, umas semanas, saiu a avaliação, aí tinha um número lá de pontuação, eu peguei e mandei pro Arthur, falei, Arthur, tirei tantos pontos, será que dá, cara? Daí ele demorou, acho que nem era WhatsApp, cara, tipo, faz 12 anos, né, acho que ou foi WhatsApp ou foi mensagem, acho que foi mensagem. Ele respondeu, ele falou, cara, com essa pontuação tu entra na Federal. Eu falei, então massa, né, eu quero a FURB, que é a universidade regional lá, né, e é menos concorrida que a Federal. Enfim, passei. E aí veio de novo o meu herói, meu pai, no sentido de que a faculdade, o mestrado na época, cara,
isso faz 12, 13 anos atrás, a mensalidade era R$ 1.000 e poucos, né? Então era algo muito caro. Bastante pra época, né? Na seguradora eu ganhava 1.400. Ou seja, Né? teu salário todo. Era o meu salário inteiro, e eu tinha que sair da seguradora, né? Uhum. Porque eu queria me dedicar ao mestrado e não tinha como, né? E aí, enfim, tinha a bolsa de estudos. Na época também as bolsas, hoje, felizmente, as bolsas pagam a mensalidade mais um valor para o bolsista poder Se subsistir, se manter, né? Sobreviver. Na época, a bolsa pagava só mensalidade. E o bolsista não poderia trabalhar, a não ser que fosse relacionado à academia. Eu sem experiência, né? Não tinha como dar aula. Enfim, aí falei com meu pai, falou, não, vai. Ele pagou 2 mensalidades, porque a bolsa não estava disponível, né? Eu tinha que fazer os testes dentro com os professores do mestrado para conseguir a bolsa. Daí ele pagou 2 mensalidades, assim, foi muito legal, sabe? Tipo, o pai tinha condições, o pai já era mestre de obras, né? Tinha evoluído na carreira, já era bastante tempo, na verdade, mestre de obras. Mas mesmo assim, cara, R$ 1.000 e poucos era bastante, sem né? dúvida. Pro que ele recebia. E aí ele pagou 2 mensalidades, aí fiz minha parte, né? Fui lá e consegui convencer os professores que eu seria um bom bolsista. E aí a partir da terceira mensalidade quem pagou foi a CAPES. Né? Legal. Então, Aí vamos conectar isso agora com a inovação. Você fez mestrado, virou professor e a inovação puxou aonde nessa roda toda? Eu estudei inovação no mestrado, né? Legal, mas cara. estava muito longe da minha realidade, né? Então foi bacana pra caramba, várias teorias, mas muito longe da minha realidade. Mas aí quando eu fiz o primeiro ano de mestrado, eu já fui chamado por um ex-professor para trabalhar com educação à distância na faculdade que eu me formei, né? E daí comecei trabalhando meio período, ganhando mais do que eu ganhava na seguradora. Então, assim, já foi legal, porque o mestrado foi de novo, já começou valendo, assim, né? Já me levou para um outro nível. E aí eu trabalhei durante 12 anos nessa faculdade. Aí fiz graduação presencial, EAD, pós-graduação, enfim, passei por todas as várias cadeiras. E aí eu peguei disciplinas de diagnóstico e intervenção. E aí, isso, de novo, sorte. Sorte seja, me deram cadeiras que muita gente não queria e eu abracei aquilo e adorei, me encontrei ali, porque eu tinha fundamentos de administração, extremamente teórico, Sim. mas eu levava a prática porque a gente pegava a teoria e tentava aplicar na realidade dos alunos. Sim. Mas diagnóstico e intervenção era pura prática, né? Os alunos, para entender, né, quem não conhece as disciplinas, nós fazíamos um diagnóstico da empresa, do negócio como um todo, finanças, logística, processo, encontrava uns pontos, né, que precisariam ser melhorados e aí trabalhava intervenção, que era a melhoria desse negócio. Então ali eu me achei, né? Ali eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque tem a parte teórica, mas tem muito prática. Fiquei bastante tempo nessa disciplina, fiquei quase 8 anos na graduação, e durante esse processo eu estava começando a me sentir muito preso só na academia, né? Aí comecei a entender como eu poderia estar também no mercado mais de corporações, assim, de empresas, sem deixar a academia, que era algo que eu gosto de fazer. Embora toda a prática, né, e a prática estratégica dos negócios vinham para ti através dessa disciplina de diagnóstico e intervenção. Total, era muito legal, assim, porque as coisas fazem... Quando você tem uma realidade de teoria a teoria veio da prática. Sim. Quando você consegue entender que aquilo foi construído baseado numa prática, e quando você entende que tem uma realidade, né, que num primeiro momento parece não fazer sentido, né, que o pessoal fala muito que na prática a teoria é outra, né, e de fato às vezes porque é uma outra, é a aplicação em um outro momento, num outro cenário. Então falta realmente aquela empatia de quem está trabalhando aquela teoria para entender aquela realidade e encaixar aquele conhecimento, né, mas adaptando ele à realidade, né? Aqui um aviso para todos, né? Tanto o Thiago como eu, nós somos realmente idiotas. Não confundir com idiotas, né? O idiota é o cara que entrega as ideias, né? Como se fosse um agiota de ideias, né? E a gente, no fundo, não ganha nada com isso. Na verdade, ganha o capital social do relacionamento e do que te impulsiona para frente, né? A gente não ganha nada, acho que financeiramente falando, no curto prazo. No curto prazo. Mas até financeiramente falando, eu já estou tendo retorno das ideias dadas. Interessante, né? Thiago, a gente estava conversando aqui antes, né? Você estava explicando, você foi para uma missão no Rio Grande do Sul, num evento de inovação, e você foi contratado por um grupo de empresários, né? Aqui semana passada. O interessante é fazer um contraponto, né? Muitas vezes a gente, né?
e eu já passei por isso, dizendo assim, eu preciso acompanhar o mundo, eu preciso estar onde a inovação está. Aí você pega, compra um bilhete e vai para uma feira em qualquer lugar do país ou do mundo, aí você chega lá, desembarca sozinho e fica andando pelos cantos, né? Ou indo em um outro congresso. Tudo muda quando você vai com alguém que já tem vivência, que já conhece as pessoas, que já conecta e principalmente sabe dos interesses do grupo. Foi o que você fez com esse grupo lá no Rio Grande do Sul, né? Isso, e foi o que eu fiz há 5 anos atrás, quando eu decidi que eu precisava me envolver com o ecossistema de inovação. Qual que é o primeiro passo? Não é se jogar num hub de inovação ou se jogar num grande evento. É legal, tem muito conteúdo, mas para tu conectar o ecossistema, e ele de fato é muito aberto, mas para quem é de fora é difícil entender ou encontrar a porta. Sim. As portas estão ali, elas estão abertas, mas quando você é de fora você não vê a porta, né? E quando você está dentro, conhece alguém do ecossistema, essa pessoa só te orienta, fala, cara, são 3 passos para a esquerda ali, tá ali no canto, entendeu? Vem para cá, vem com a gente. Fala com aquele, fala com esse, Isso, né? vem com a gente. Então, assim, foi assim que eu entrei, né? E primeiro de forma voluntária. Então, assim, tem muita iniciativa, Blumenau, Floripa, Joinville, enfim, no Brasil inteiro tem muita iniciativa, né? Precisando de pessoas de fato engajadas para apoiar o ecossistema. E esse é o primeiro caminho. Eu acho que, sim, seja num Startup Weekend, que é um evento que eu participei, né? Ou seja nos hackathons diversos que existem, ou nos movimentos das associações empresariais. Weekend, né? Jedi. Já teve algum Jedi aqui, cara? Não vi ainda. Eu conheço muito a Sara, o Ricardo, o pessoal aqui, acho o trabalho fantástico, mas é isso, sabe? Se você for ali conhecer, qual que é o primeiro passo? Você viu o Jedi e viu que um colega teu divulgou o Jedi. Cara, perguntou, tu faz parte? Ah, sim, conheço fulano. Posso ir junto? Vai junto. Para quem está ouvindo Jedi, não confundir com Star Wars, né? Aqui a gente está falando jornada de empreendedorismo e desenvolvimento e inovação. Que aqui de Joinville, né? Nasceu aqui meio que em substituição, né, ao Startup Weekend, que era uma adrenalina de um final de semana, muito intenso. Né, e muito intenso. A gente só teve a ideia de alongar um pouco os conceitos e as entregas, até para oportunizar uma bancada maior de empresas chegando para o mercado. E deu certo, né? Joinville, depois do Jedi, Joinville criou algumas colunas que sustentam essa plataforma hoje. Que são iniciativas complementares, né? Então, isso é muito bacana. Então, eu preciso ter uma série, e eles não concorrem, eles se complementam, né? As iniciativas se complementam. Então, acho que essa é uma boa porta, né? Para entrar no ecossistema, conhecer alguém que já está no ecossistema, seja alguém que está na academia, né? A gente está falando do Modesto agora, que é um cara fantástico, né? Pô, você está na academia e conhece o Modesto, fala, Modesto, como é que eu faço? Ele vai te dar o caminho, né? Conhece o Jonas, conhece alguém e fala, cara, como é que eu entro? Ele vai te puxar para um evento, daqui a pouco toma um café com um, toma com outro. Quando você vê, você está fazendo parte daquilo. É natural. Vou te desafiar numa pergunta, né? Eu acho que até eu tenho que voltar para o evento ainda, né? Mas vai. Eu já sei a resposta, né? Inovação é concorrência? Não. A gente concorre, a corporação concorre com o mundo inteiro, né? Então, inovar não é concorrência. A prova disso, aí eu vou te falar do evento da semana passada, né? Que foi o South Summit. Nós fomos com um grupo de empresários e no final nós também fizemos alinhamento de algumas agendas com hubs de inovação, né? De corporações. E se você visse aquela conversa entre empresários de vários segmentos da moda, né, do segmento têxtil, enfim, com o head de inovação lá, o gestor da divisão de inovação da Grendene, sabe? A transparência com relação aos projetos, ao modelo, porque não existe uma fórmula mágica, Jonas, assim, não é porque eu tive acesso ao projeto da Grendene de inovação ou a forma que ele faz que eu vou conseguir fazer na minha corporação, porque cada empresa é única, entendeu? Tem um DNA lá dentro, tem as pessoas, cada né? empresa é única, então assim, não é competição, né? Inovação é um termo muito amplo, então a gente fala, eu sempre falo de teorias muito básicas, assim, que a gente sempre usa para nortear, né? Quando fala com grandes corporações, que é a ambidestria, que eu não quero transformar a tua empresa numa startup, eu quero que ela continue sendo sólida, burocrática da forma que ela é, porque ela está dando certo. Eu não acho isso errado, né? O que a gente acha errado é você não olhar para o novo. Não olhar para o lado. Não olhar para o lado e não ter uma divisão olhando para isso, né? Algo para olhar para o desconhecido e entender que a tua empresa de amanhã, a tua grande corporação amanhã,
ela pode ter um produto completamente diferente do teu produto atual. Então, o que a gente fala no Startup Week, né, não se apegue ao produto, é o mesmo que a gente fala para a grande corporação, não se apegue ao produto. Se apegue ao propósito, a entrega de valor ao cliente final. Bingo. Esse é o ponto. Esta é a grande chave. Porque se tiver uma outra coisa que atenda a demanda, a necessidade do teu cliente final, que não seja o teu produto, mas você está olhando para a dor e não por produto, você vai encontrar um outro produto. E aí você vai parar de vender esse, né, oferecer esse e vai oferecer o outro, entende? E o cara você já tem uma autoridade, já é reconhecido, né, por atender aquela necessidade. Então você vai se perpetuar. Então o segredo está em não querer pivotar, não é esse ponto, não é o ponto de a indústria de motores, a combustão vai morrer. Será? A de combustíveis fósseis, muito provavelmente, né? Ou a gente faz, ou a gente vai mudar de planeta, mas a gente não encontrou outro planeta, então acho que sim, né? Quando você fala de combustível fóssil, ou inventa uma forma de não gerar o CO2 todo que gera, né? Porque não é o combustível fóssil, é o que ele gera. O que ele deixa depois. O que ele esse é o ponto. Esse é o ponto, é o resíduo. Então, assim, eu poderia, inclusive, parece loucura, mas eu poderia explorar se eu não tivesse o impacto. O problema é o impacto dele. Não acredito na continuidade da combustão de combustível fóssil, mas eu estou fazendo aqui o meu papel de provocar. E aí o próximo passo é elétrico, então troco tudo para elétrico? Tipo, será? Né? Não dá para fazer um híbrido, não dá para estudar o elétrico, mas não dá para dar uma olhadinha também no hidrogênio, que está aí, né? Que está aí, e as possibilidades solar. Porque assim, muita gente fala do elétrico, agora é tudo elétrico. Legal, e aí tem outro problema, e a bateria? E o carregamento? E a reciclagem dessa bateria? Porque hoje ela não é um problema, eu ainda não tenho esse resíduo. Mas daqui a 5 anos, 10 anos. Entende? Então, assim, esse olhar daqui a pouco alguém vai começar a ter, né? O ESG não é à toa que ele está ganhando tanta força, né? Eu acho que sempre que a gente hoje imagina um produto, eu vou criar uma xícara, né? E isso é uma coisa que eu gosto de falar no mundo dos negócios. Sempre que eu vou entrar em um negócio novo, vou fazer uma empresa contigo, eu tenho que enxergar a porta de saída. Se eu não enxerguei a porta de saída e não simulei a saída, significa que eu não estou maduro para entrar naquele negócio, porque às vezes aquele negócio pode dar errado, né? Então, vou criar um produto, né? A xícara ela vai me servir por um tempo. Depois que ela se for, né? Qual o impacto dela no ambiente, né? E o que isso vai trazer para a geração presente e para a geração futura. Hoje, cara, falando plástico, né? A gente hoje já está com o plástico no nosso DNA. Sim. Porque o peixe já vem com plástico, né? Do mar. Então a gente tem uma grande interrogação aí para resolver. Sempre que lança um produto, qual que é o fim dele e como você já pacifica isso de início, né? Boa. É a questão de sustentabilidade, né? Sustentabilidade. O ser sustentável como um e todo, responsável socialmente. né? Porque quando eu falo da palavra sustentabilidade, mas ela é levada a um nível macro, né? Eu estou falando de um processo da árvore. Exatamente. Ela tem que ser, inclusive, sustentável financeiramente falando. Porque se a relação não é sustentável, a gente falou, né? ONGs precisam gerar lucro social, ok? Mas para que ela consiga, né, se perpetuar e entregar valor para quem relacionado ao propósito dela, ela precisa de recursos financeiros. Então, quando eu tenho uma organização sem fins lucrativos, mas que não pensa na questão da sustentabilidade financeira, eu tenho um problema. Sim. Né? E é um problema que eu olho e falo, cara, isso é tão relevante quanto atender o máximo possível de crianças, se for o caso, agora. Porque eu estou correndo o risco desse projeto deixar de existir e não atender outras crianças depois. Entende? Então, assim, essa visão de negócio sustentável, né, uma visão ampla da palavra sustentável, sustentabilidade, é algo também que eu acho que é fundamental. Né? E a inovação entra nesse processo. Né? Para eu ser sustentável, continuar me reinventando, né, e ser ali infinito no sentido de perpetuar e continuar atendendo o propósito da organização, eu preciso me reinventar. Né? Principalmente hoje que a gente vive numa sociedade muito rápida com relação à mudança de costumes, né? E os costumes geram novas demandas. Né? E o que as pessoas precisavam ontem, por exemplo, na verdade, elas continuam precisando, mas com outros produtos entregando, né? Atendendo aquela demanda dela. Né? Tiago, fazendo uma pergunta assim, me ocorre agora, tá? Eu sou do segmento, né? Vamos colocar assim, de galpões compartilhados, hospedagem de empresa, coworking, para quem conhece o termo. Se eu quero pensar em inovação,
e chego para você, você tem caminhos para me apontar, me levar, me conectar? Como é que funciona essa Sempre dinâmica, né? Às vezes de a gente ser um grupo, acho que Blumenau, a exemplo de Joinville e de outras tantas cidades, tem dentro das suas associações empresariais os seus núcleos, né? Talvez os núcleos poderiam entre si contratar um conselheiro como você para gerar uma jornada que traga uma nova luz para a gente estar olhando. É isso? É isso, porque no final das contas eu não tenho a fórmula, mas eu tenho modelos, né? Para nortear esse processo. A fórmula ela é individual, a fórmula é de cada um. Cada Sim. empresa vai ter sua fórmula, seu jeito de fazer. E que não está escrito na pedra, porque ela continua se reinventando e ela é dinâmica, né? Mas uma coisa que é muito básica e faz parte do frame assim, básico para inovação, quando eu trabalho com as corporações, é entender primeiro quais são os teus objetivos estratégicos. Né? Eu não posso ter uma ação de inovação isolada com aquilo que você definiu como sendo estratégico para a sua empresa. Né? E aí a gente vai desdobrar isso em ações de inovação voltada para melhoria de processo, ou seja, para eficiência, que muito provavelmente não, todas as empresas que eu converso já têm inovação, né, ou tem muita inovação focada nisso, no produto, no processo, né, na eficiência do negócio. Isso não está errado de novo. Né? O problema disso é que se o consumidor começar a demandar um outro produto para atender aquela necessidade que não é o produto que você faz, você morre sendo a empresa mais eficiente naquele segmento. Né? Então, você corre o risco de ser o cara mais eficiente, né? Morrer sendo a empresa mais eficiente por não ter mais uma demanda de mercado com relação àquele produto. Né? Mas não está errado ser eficiente no produto. Por quê? Porque enquanto essa demanda continua existindo, eu preciso melhorar ele cada vez mais para atender esse consumidor, né, cada vez melhor. Né? Kodak, isso, todo mundo fala muito do exemplo Kodak, a Kodak até se reinventou e foi para outras linhas, mas obviamente deixou de ser quem ela era, né? Mas aí eu sempre vou um pouquinho além do exemplo Kodak, né? Depois da Kodak vieram as câmeras digitais, que é um movimento que todo mundo falou que a Kodak deveria ter feito, né? De fato, deveria ter feito. Mas a Sony bombou com câmeras digitais. Mas a Sony não bombou com celulares. Não. Né? Então, assim... E teve celular da Sony agora? Teve celular da Sony Ericsson, mas não deu. É verdade, Entende? Porque, assim, porque a demanda da câmera, a câmera digital como um todo deixou de existir porque ela foi acoplada dentro dos celulares. Né? Então, assim, se a Kodak tivesse reinventado para câmeras digitais, que é o que todo mundo fala no exemplo Kodak, ela muito provavelmente teria quase morrido também. Né? E é porque a Sony ela dominou, né, esse mercado aí de câmeras digitais, mas ela não conseguiu fazer a próxima perna. Curiosidade, sabia que o primeiro celular ele tinha 33 centímetros de altura e a bateria durava 25 minutos de conversa? Não, mas a minha mãe tinha um aparelho bem antigo, um Gradiente, né? Tinha os Motorola e os Gradiente. E era era um telefone assim, daquele sem fio, né? Maior do que os atuais, né? Então, assim, o olhar para o novo com relação à dor do teu cliente, né? E não o apego pelo produto. E isso faz com as empresas se reinventem. As empresas que olham o consumidor final, né? E como ela pode extrair valor, né? Uma coisa que eu faço também muito, é uma provocação que a gente faz, no final que a gente faz é provocação e norteia também, é como eu extraio mais valor do teu ecossistema. A gente fala muito de ecossistema de inovação, mas Sim. cada corporação é um ecossistema. Sem dúvida. E aí quando eu olho aquele cliente lá assim, né? E eu estou olhando ele como um número que consome um produto, isso é uma visão muito limitada. Porque se eu entender que aquele cara, ele confia no meu negócio, porque eu já entrego um produto que agrega valor de alguma forma para ele, olha quanta oportunidade de produto, né? Quanta coisa eu poderia oferecer para esse cara também. O empreendedor esquece de olhar para dentro do seu próprio negócio, onde ele já tem cativo, provavelmente centenas, dezenas de clientes, né? É isso. Isso, cara, baita sacada essa aí. Uma das coisas que a gente acaba fazendo também é conectando empresas inovadoras, né? Principalmente base tecnológica, já com bastante maturidade, startups mais maduras, né? Que tem ali um produto já validado e que já tem uma linha de desenvolvimento de novos negócios também, com corporações consolidadas para novos produtos, tipo produtos digitais em empresas que não têm produtos digitais. Né? Esse cara já atende um cliente de determinado segmento. Mas eu poderia muito bem, vou te dar um exemplo, né?
sou parceiro de uma startup que trabalha com dados, né? Com análise de dados. Bom, se você tem uma empresa se tem um data center, por exemplo, você deveria ter produtos de dados. Porque você está oferecendo o commodity, que é espaço na nuvem. É quase natural que aquele cara que contrate o espaço na tua nuvem também contrate outros produtos relacionados a dados, né? Então, isso é uma alternativa. Tem outras questões que eu não posso abrir porque são muito pontuais, assim, eu tenho que cuidar nos exemplos. Nos exemplos, né? Porque daí são exemplos muito... Mas isso se aplica a muitas outras realidades. Eu tenho um grupo empresarial de um outro estado estado do Sudeste é bem amplo, né? Que eu acho muito legal porque eles têm uma visão muito de novos negócios. Então, assim, quando eu levo uma solução para eles, eu levo assim, olha só, eu conheço, né? O que eu faço hoje? Assino muito documento de confidencialidade para saber a estratégia da corporação. Todo dia no café da manhã tu assina um termo de confidencialidade, é isso? Eu tomo mais café do que assino, mas assino bastante, né? E qual que é a ideia? É saber para onde ela está indo, o que ela pensa estrategicamente falando, porque na outra ponta eu me relaciono então muito café com startups, né? E aí eu consigo entender muitas vezes uma demanda que a princípio ela não está na mesa, porque a gente faz a provocação, né? Então, essa corporação é um shopping. Empatia empresarial, o nome do que tu está falando, né? Você tem que ter empatia empresarial. Empatia, entender e poder... Entender mais do que o que está sendo demonstrado, mas... O todo. O todo. E analisar de alguém... E é muito mais fácil para mim olhar aquilo, porque eu olho de fora, eu olho de fora. Então, mais o nome de livro, né? Empatia empresarial poderia ser um baita título, né? Empatia empresarial poderia ser um livro de inovação, porque basicamente o que eu faço é fazer com que a empresa inovadora, a startup e a corporação que elas sejam empáticas numa mesa. Basicamente o que a gente faz é isso, né? A gente está com água, a gente faz com café ou com água, a gente sente e fala assim, olha, tivemos uma ideia, né? Tá todo mundo aqui tranquilo, vamos escutar a ideia, a gente não tem nada a perder. Fulano tem uma tecnologia que, visão computacional. Agora eu posso dar um exemplo que já saiu até matéria, né? Então, uma indústria metalúrgica. Qual que era a dor? Qualidade. Putz, cara, a qualidade é muito complexa, porque tem os analistas de qualidade, mas os caras ficam cansados. Você tem que olhar a peça o dia inteiro. A hora eles falam que isso aqui é A, que é B ou que é C, com relação à qualidade do material. Mas, cara, tem muito erro. Porque é muito subjetivo, é análise humana. Sim. Por outro lado, tem uma startup que é parceira que trabalha a visão computacional. Cara, para tudo que é repetitivo, né, o computador faz. E faz muito melhor. Então, assim, as pessoas não deveriam, no meu ponto de vista, estar fazendo aquilo. Não é um trabalho para um humano. O humano deveria estar focado em trabalhos criativos. Né? E nesse sentido, a gente fez ali a conexão, porque sabia da demanda da corporação, sabia da capacidade de entrega da startup, a gente juntou as duas frentes, de forma muito empática um com o outro. Pô, eu sei como é duro na corporação, como é difícil aceitar o erro, mas vamos partir para um projeto de inovação aberta focado no desafio que é a análise da porosidade do material. Cara, projeto fantástico, tá rodando, tá lá na empresa, foi 1 ano de projeto, tá? Só tinha equipamentos na Alemanha, por exemplo, já tinham visto aquilo, né? A corporação falou, cara, a gente viu isso numa feira na Alemanha no passado, mas era uma coisa absurda de cara. A gente fez com duas empresas de Blumenau, uma indústria de quase 100 anos, uma startup de 7 anos, né? Tava ali do lado um do outro, aquilo que eu te falei, né? Eu tomo café com muita gente e eu conecto com sentido, eles deveriam naturalmente se conhecer, mas por algum motivo eles não fazem o que a gente faz, que é falar com muita gente, e eles não teriam se conhecido, né? E é isso, assim, entender o objetivo estratégico da corporação. Quando a gente fala de hub, né, ou conexão com eventos, dá uma olhadinha ali que senão a gente passa do ponto, né? Conversando a tarde toda aqui. Levanta a mão, cara. Mas assim, quando a gente vai para eventos, como esse evento no Rio Grande do Sul, né? Nós fomos com um grupo de empresários. A ideia era ir além do evento. Quando você vai no evento e tem lá as palestras, é muito legal, muito conteúdo rico, né? Mas quase tudo daquilo, ou boa parte daquilo, está na internet também. Eu vou para evento, e o evento, para mim, ele é um evento de sucesso, ou muito bom, quando eu não assisto palestras. Quando eu não consigo parar para ver. Então, assim, como é que foi o evento do Rio Grande do Sul? Quando o pessoal me pergunta agora, né? Como é que foi o Salt Summit? Eu falei, cara, foi muito quente. Em todos os sentidos, porque, tava quente demais, né? Os conteúdos eram super ricos e eu não conseguia assistir palestras. Porque tu estava conectando pessoas. Tava falando com pessoas. Cara, porque a riqueza tá ali, né? Tanto é que ontem
Mas quando tu Tinha vai uma para um lista. evento, tu já começou a montar Começo as antes, né? agendas. Não, uma semana antes, né? Uma semana antes tu já tá... Fulano, cara, vai estar lá, daí e vem dos outros também, né? Pô, tu vai estar no E tu South sempre Summit, conhece pô, o tá. fulano ou às vezes tu pesca o fulano do LinkedIn ou como é que é a Cara, história? Tem de tudo, né? Tem um Até case. porque o pessoal, de certa forma, vamos fazer uma analogia, né? A turma que está indo pro evento te diz assim, a gente está indo para um restaurante e eu quero tomar vinho, comer pizza, o Uhum. outro quer batata frita e hambúrguer e tu vai Legal. organizando isso, é isso? Legal, é porque eu tenho cardápio, né? Que são meus grupos de WhatsApp. Então, assim, o que você quer? Quero isso. Beleza, jogo lá. Entendeu? Mas daí no Brasil inteiro eu trago. De fora do Brasil também demandas, né? Ou tipo soluções. Mas quando a gente vai para um evento, e também das conexões, como é que eu faço, né? Quanto mais eu amplio, né? Mais ela vai ampliando de forma orgânica, Uhum. né? Tinha um colega que é do Rio Grande do Sul, ele é de Caxias, mas eles têm escritório em Porto Alegre também, e eles estavam em São Paulo 2 semanas atrás, no Cubo, né? Que é o Uhum. hub de inovação Já fui lá do também. Itaú. Uhum. Não, fantástico. E aí o Johnny, ele falou, Thiago, tava no Cubo falando com o advisor de uma startup muito bacana, cara. Tu tem que conhecer e tal. E eles queriam entrar em Santa Catarina. Passei teu contato. Aí o cara, tu vê, esse cara é do Rio Grande do Sul, tava em São Paulo. Uhum. Né? Uma semana antes do South Summit, né? Uhum. E aí o CEO da startup entrou em contato comigo. De fato, uma solução bem robusta, atende grandes corporações na parte de compras. É uma solução bem específica, né? Então faz todo o gerenciamento de compras de grandes corporações. Pô, super bacana. Mas eu nunca conheceria essa solução. Mas o Johnny, que é um contato meu, e a gente volta e meia fala que é de Porto Alegre, estava em São Paulo e conectou esse cara comigo. Uhum. Então isso já é passivo. As conexões acontecem já de forma passiva, né? Como é que elas Isso já é um acontecem? ponto, né? Acontece. E agora eu estou conectado com esses caras que estão no Cubo lá também, com uma solução muito legal. E o meu objetivo agora é conectá-los aqui em Santa Catarina com algumas. E aí ele já veio com uma conversa de, cara, como é que a gente abre um canal? Ele quer uma frente em Santa Catarina. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte: deixa eu te levar para algumas empresas que eu conheço, que eu vi que tua solução está validada, tem grandes clientes, e vamos ver se tem fit com o mercado aqui. Se tiver fit, ou a gente pensa em montar um canal para distribuir aqui, ou eu acho, se eu não for fazer isso para ti, cara, eu acho alguém que possa fazer. E aí eu dou esse presente para alguém, entendeu? Não é para mim, mas é legal, a solução é robusta. Alguém pode, que já tem um canal de distribuição de tecnologia, pode virar parceiro desse cara. Então eu posso conectar, eu nem sei onde isso vai dar, né? Eu posso ser o meio da cadeia. Talvez eu nem seja o fim, eu seja o meio. Foi o advisor da startup, o Johnny, eu e talvez tenha mais alguém. Mas isso é o que acontece quase todo dia, né? Vem alguma coisa assim. E o ativo, eu me conecto muito com heads de inovação de corporações. Né? Aí LinkedIn ajuda muito, no sentido de chamar uma conversa para falar sobre o que eu faço. Perfeito. Eu falo assim, cara, eu não vendo nada, e eu não vendo mesmo. Eu não estou vendendo nada, estou ali de fato só escutando esse cara. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul também. Acontece agora no presencial, né? Mas eu chamo ele para uma conversa. Cara, sou um cara de inovação aqui de Santa Catarina, tenho acesso ao ecossistema como um todo, de fato tenho. E queria conversar contigo, entender um pouquinho mais a tese de inovação do grupo e ver se de alguma forma a gente pode colaborar. E muita gente responde, cara, vamos. No começo eu achava estranho, né? Alguém vai me responder, um recém-conectado de LinkedIn, né? Mas muita gente... Até porque responde que sim. não é uma abordagem de venda, né? Não. Uma abordagem de empatia. Total. Eu quero te total. ouvir Aham. para saber o que você está pensando ou fazendo, ou porque talvez eu tenha aqui, ó, uma prateleira infinita de possibilidades para você. E talvez nada da minha prateleira te interesse e tá tudo certo. Porque amanhã eu posso ter alguma coisa que te interessa. Ou, cara, e acontece muito também. Eu vou, de fato, para conectar, e dei um exemplo, eu falei ontem, fiz uma reunião ontem com um cara da Serra Gaúcha, de uma grande corporação, que aí eu encontrei no South Summit, por um grupo que a gente participa em comum, e eu conecto com o CPF, não com o CNPJ. Então, meu contato é com aquele CPF, aquela pessoa. Hoje ele está numa grande corporação, do agro, uma grande, bem grande. E aí eu fui falar com ele e tal, ele falou, pô, cara, eu queria fazer um pouco disso que tu faz. Eu falei, legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conversa, eu vou te falar tudo que eu faço, como é que eu fiz. E aí ele, putz, mas como é que faz proposta? Eu falei, tá aqui minha proposta, cara, comercial. Cara, tá aqui meu contrato, cara. É isso aí. Ele vai pegar um advogado e vai fazer um contrato também. Pega o meu, cara, olha o meu ali, adapta, entendeu? Não tô perdendo nada com isso. Pega a minha proposta, ela também foi feita com base em outra proposta, entendeu? Sim. Isso daí não é... Não tá ali.
Não, é o que eu estou usando hoje, amanhã talvez eu já não esteja mais. Eu falei, é o que eu estou usando hoje. Né? Então pega, cara, o que vai dar isso? Não sei, cara, mas ajudei ele, entendeu? Por isso que eu te fiz a pergunta antes, assim, eu entendo que inovação é cada vez mais um processo de cooperação. Né? Total. Quando a gente quer ser individualista e seguir para a competição só nos torna menores, né? Uhum. Porque no pódio que a gente, humano, enxerga de uma forma geral, só cabe um ali em cima, um no lado, outro no outro. Mas esse não é o pódio de verdade, né? O pódio de verdade é quando todo mundo, né? Toda a comunidade se beneficia, quando a gente evolui como humano, né? E baseado nessa dissertação, dado o horário, eu convido você, meu amigo, a fazer um desfecho, entregar uma mensagem de vida aí para quem está nos ouvindo. Passa muito rápido, assim. Bom, Jonas, de novo, agradeço pelo espaço, né? Eu acho que a gente precisa divulgar um pouco mais, falar um pouco mais do que a gente faz. É uma das coisas que eu acabo fazendo pouco, de fato, né? Então o convite veio, foi muito legal. Eu falei, cara, eu preciso mesmo de espaço como esse para falar um pouquinho do que a gente faz. Eu fico à disposição, né, de quem estiver nos assistindo aqui ou nos ouvindo. Pode deixar teu contato aí, cara. Não, Thiago Nichelati, né? Eu acho que vai ter. Procura no LinkedIn ali. Nichelati, quantos Cs, quantos Ls, quantos T's? Nichelati com 2 Cs, 2 Ls e 2 T's, né? É isso aí. Então, Nichelati, na verdade. Nichelati, porque é a pronúncia em italiano, né? Mas Nichelati, né, no português. E eu brinco assim, cara, eu sou um cara muito barato, né? Pô, quer conversar comigo, quer falar de inovação, quer tirar 40 minutos? Cara, é um café sem açúcar, entendeu? Me dá um café sem açúcar e a gente bate um papo sem compromisso algum, né? E depois, se fizer sentido me contratar ou marcar ou quer algum produto ou quer só alguma conexão, cara, daí a gente sai conversando no sentido também profissional, né? Mas o meu propósito, meu objetivo é apoiar empresas a se desenvolverem, né? Pessoas a se desenvolverem, se conectarem com esse ambiente de inovação, que é fantástico. Então é retribuir um pouco da sorte que eu tive, no sentido de que entrar é o nisso da oportunidade com preparo. Com preparo, e continuar e tendo cada vez mais sorte no sentido de me preparar e me conectar cada vez mais com pessoas relevantes, né? E interessantes. Na verdade, assim, o que eu faço é, cara, e assim, né, quanto mais a gente se conecta com pessoas interessantes, aí é orgânico, mais as pessoas interessantes nos conectam com outras pessoas interessantes. O universo conspira, né? Eu falo do arquiteto, né? Alá, Deus, não sei qual que é, cada um dá o nome que quer, mas eu tenho até um amigo, o Thiago Miller, né? Ele ri muito de mim, que eu falo, tá vendo, cara, o arquiteto? Porque a gente tá junto e aí bate alguma coisa no WhatsApp, assim, tipo, pô, fechou um projeto, sabe? Tá vendo, Thiago? Ô, arquiteto, daí até ele já tá, tipo, ô, arquiteto, né? Porque é isso, cara, a gente vai fazendo o bem, vai ajudando as pessoas e as coisas vão acontecendo. Vão voltando para nós. Vamos, e não é demagogia, né? É real, só faz o teu melhor que as coisas acontecem. Né? Legal, Thiago. Muito obrigado pela tua presença, né? Por ter se deslocado de Blumenau até aqui em Joinville, onde a gente grava o nosso Pode Tudo. Se você gostou do conteúdo, né, compartilha, né, leva essa informação para outras pessoas. Querendo saber mais sobre o Thiago, também pode me contactar, eu passo os contatos dele. Faz a conexão aí. No mais, a gente vai fazendo as conexões e tornando esse mundo um mundo melhor para todo mundo. É isso aí. Valeu, Thiago. Valeu, pessoal. Espero vocês no próximo Pode Tudo da Tricom Coworking, né? Lembrando que a Tricom Coworking é uma solução de galpões compartilhados para todos os negócios, inclusive inovação. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricom Coworking com Jonas Tube.